Sabe que de vez em quando acontece algum acidente envolvendo motociclistas e ônibus, né? Até pedestres também já foram até atropelados por um problema que é bastante comum e que a maioria das pessoas também acaba nem se dando conta. Porque quem dirige ônibus sabe que existem aqueles vários pontos cegos, né, ao redor do veículo. E é isso que a gente resolveu, então, mostrar para você de casa, até para você poder evitar, né, possíveis tragédias aí. Vamos conferir que é muito interessante. Por serem muito grandes, os ônibus escondem vários pontos cegos e todo motorista sabe disso. Matheus procura ficar atento, mas é impossível ver tudo o que acontece ao redor de um ônibus. Laterais, principalmente, se estiver um pouco à frente da linha do retrovisor, a gente acaba não enxergando ciclistas, até mesmo um carro. Se ele chegar num ponto ali um pouco acima do meio do ônibus, a gente não consegue enxergar. Hoje o nosso maior problema que a gente vê é na hora que o ônibus estão arrancando da plataforma, onde os usuários, eles às vezes não têm a paciência de esperar o próximo ônibus e eles acabam ou entrando com a porta semi-aberta ou na hora que o carro sai eles conseguem sair correndo e enroscar na porta. Aconteceu um acidente aqui de o passageiro, como ele vem correndo, às vezes ele acaba também escorregando o pé da plataforma e acaba caindo. Isso é um perigo muito grande, às vezes acontecer de um acidente de um ônibus passar em cima, que já aconteceu. E para a gente mostrar para você de casa onde, afinal de contas, fica esse ponto cego, né? Nós viemos até aqui no Terminal Integrado de Florianópolis, o T100, e conseguimos esse ônibus também aqui com o pessoal do consórcio Fênix, né? Para a gente poder mostrar realmente e ver qual é o perigo que existe nas laterais, principalmente, dos ônibus. E a gente convidou aqui também o Murilo, que é o consultor em trânsito, né? E você vai mostrar realmente que esse perigo existe e que tem acontecido muitos acidentes por causa disso. Sim, o ponto cego ele é inevitável e ele existe em qualquer veículo, né? Num veículo grande como esse, ele pode ser ainda maior e quem está do lado de fora, seja pedestre, ciclista, motociclista, tem que sempre observar uma distância segura. Geralmente ali 1,5 metro da lateral do veículo e sempre observando que o motorista está lhe vendo. Maravilha. Então, ó, nós vamos entrar aqui nesse ônibus. Pode vir com a gente aqui já, então, Murilo, para a gente entender mais ou menos o ponto de vista do motorista, né? Vamos dar uma olhada aqui, então. Rotatórias, eles acabam tentando entrar junto com a gente, aí fica num ponto que a gente não consegue enxergar mesmo. Se não enxergar o nosso retrovisor, a gente não consegue enxergar. Aí quando eles se aproximam demais, não tem condições. É bem complicado. Então vamos entrar aqui, até para o pessoal de casa ver essa distância, né, do ponto cego, porque o Murilo aqui estava me contando que existe um efeito leque aqui na frente, né? Como é que funciona esse efeito leque que a gente pode ver aqui, mais ou menos nessa lateral do ônibus, né? O motorista sentado na posição de dirigir e observando os espelhos retrovisores, ele consegue abrir um leque de visão a partir da imagem do espelho. Então quem está perto do veículo, na traseira, lá perto da lateral traseira do veículo, pode ser visto com mais facilidade pelo motorista se ele estiver próximo do veículo. Já quem está próximo da dianteira, da lateral dianteira do veículo, não. Então é como se fosse realmente um leque imaginário que tivesse na lateral do veículo. Só como exemplo, um ponto cego que causa diversos acidentes costuma acontecer do lado esquerdo do ônibus. Aqui atrás, então, do ônibus, ó, caminhando ainda no ponto em que o motorista, no caso aqui o nosso cinegrafista, né, ele ainda consegue nos enxergar. Muito também porque nós conseguimos enxergar a câmera ali, não é? Perfeito. Então a gente vê que a gente está no campo de visão, né? Tem uma máxima em direção defensiva que fala: veja e seja visto, né? Ver e ser visto. Se eu consigo enxergar os olhos do motorista que está conduzindo o veículo que está na minha frente ou na minha lateral, eu sei que ele está me vendo. Então aqui a gente sabe que ele está vendo a gente. Claro. Mas se a gente caminhar um pouquinho agora para o lado, por exemplo, no caso fosse um motociclista passando por aqui ou mesmo um pedestre, né? Aí a coisa já muda. A gente não precisa ir muito longe. 1,5 metro é o suficiente para que a gente saia do campo de visão do motorista. E entre no ponto cego. Isso mesmo. Vamos lá, olha só. Agora a gente vai estar aqui, ó, ainda muito perto do ônibus, porém, agora você já não consegue mais enxergar a gente. Ou seja, o motorista não consegue nos ver. Olha só, aqui o motorista já não consegue mais nos ver. Mesmo assim, a gente está muito perto do ônibus, né? Perfeito. Nós estamos aqui a uma distância de no máximo 1,5 metro e o motorista não consegue ver a gente está no ponto cego dele, fora do campo de visão. Claro, e o pior ainda, se a gente chegar mais para frente, ele está em movimento, por exemplo, somos um motociclista, estamos aqui do lado, se ele resolve vir para cá, ele pode acertar o motociclista.
Não há dúvida, ele acerta sem saber o que está acontecendo na lateral do veículo. Outro detalhe, o retrovisor, que tem o chamado olho de peixe, até ajuda o motorista a ter uma visão maior de quem está perto do ônibus. Mas nem todos os veículos têm esse tipo de lente. Então, veja agora os vários pontos cegos ao redor do ônibus e que todo mundo precisa evitar. A dica é não andar muito próximo, sempre se afastar sempre que possível. Andar em baixa velocidade quando circular no corredor e sempre ver e ser visto. Olhar para o retrovisor e você tem que enxergar o motorista. Perfeito. Porque se você não enxergar o motorista, ele também não está te enxergando. Com certeza não. Pois é, tá aí uma matéria explicativa para você que às vezes costuma correr em direção ao ônibus para tentar pegar, ou quando ele está mesmo já em movimento, todo cuidado é pouco. Você viu ali a posição das pessoas, né? Tanto na frente, porque o motorista acaba não vendo, o ônibus é alto, né? E ainda naquelas laterais, muito próximo também do ônibus. Sempre é bom a gente saber, né? Quais são esses pontos cegos aí para evitar acidentes.